A gente segue falando de economia e dessas repercussões da guerra na economia. Vou chamar o analista de economia, então, Vitor Irajá, que chega para analisar com a gente como é que a economia pode reagir a todo esse vai e vem, na verdade, né? Abriu estreito, estão passando navios, fechou de novo, tem cessar-fogo, vai acabar o cessar-fogo. Enfim, no meio dessa confusão, como é que fica a economia? Seja bem-vindo, Vitor Irajá. Débora, muito obrigado, muito boa tarde a você e todos que acompanham a gente aqui no 360. Débora, você resumiu esse cenário de completa incerteza e muita volatilidade. A gente tem acompanhado o mercado reagindo bem, mas o mercado já, inclusive, discute nas últimas semanas, inclusive com aquelas sinalizações dadas por Donald Trump no primeiro momento, de que haveria andamento, haveria avanço nas negociações com o Irã. Há uma certa preocupação de que haja uma euforia exacerbada no mercado. A gente tem visto as taxas na curva de juros, a gente tem visto uma descompressão, ou seja, o mercado precificando um corte de juros mais, um ciclo de corte de juros mais ostensivo por parte do Banco Central aqui no Brasil, um corte inclusive mais rápido, e voltou inclusive a precificar a possibilidade de o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, dar continuidade ao ciclo iniciado na última reunião do mês de março. O mercado colocou em compasso de espera essa possibilidade, né, de uma continuidade do ciclo de corte de juros. Hoje a Selic em 14,75, depois do corte de 0,25 pontos base na última reunião. Depois de um anúncio, né, vale a gente fazer esse retrospecto com janeiro, quando o próprio Comitê de Política Monetária do Banco Central antecipou o início de um ciclo de cortes antes dessa guerra, dessa nova incursão dos Estados Unidos no Oriente Médio, o que praticamente obrigou o Comitê de Política Monetária a dar vazão a esse corte, mesmo um corte tímido, né, de 0,25 pontos. Agora, a gente tem exatamente essa dúvida no mercado. Por quê? Enquanto a gente vê a curva de juros com um movimento de descompressão, o próprio mercado, as casas de análise, continuam precificando uma Selic bastante elevada, até por essa pressão inflacionária, graças a essa disparada do preço do petróleo, né, em âmbito internacional, até porque se a gente tinha antes os principais contratos do petróleo, antes da guerra, rodando ali no patamar de $70 o barril, até inclusive inferior a isso, agora com esse patamar de 95 a 100, bateu $110, né, ultrapassou $110, a gente tem uma perspectiva, sim, de uma contaminação da inflação aqui no Brasil, o que torna o cenário um pouco mais arredio para que o Banco Central, que se mostra sempre bastante conservador, dê continuidade a um ciclo mais ostensivo. Hoje a gente acompanhou, inclusive, uma fala durante um evento do Bradesco BBI, do próprio diretor de política monetária do Banco Central, o Newton Davi, que manteve esse tom bastante conservador que normalmente é adotado pelo próprio presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em torno da condução da política monetária, dizendo que o Brasil vai continuar com um patamar de juros bastante restritivo, até porque a gente já tem as casas de análise precificando, inclusive, uma inflação que pode estourar o teto da meta de inflação de 4,5%. Então, mesmo que haja um certo otimismo do mercado, o próprio mercado, as casas de análise, às vezes trazem aqui uma certa racionalidade para essa euforia que a gente tem acompanhado com a possibilidade de um arrefecimento da guerra e tenta colocar um pouquinho do pé do investidor no chão.